Para a criação de agentes e assistentes de inteligência artificial, a gente já tem à nossa disposição diversas ferramentas. Porém, se você é daqueles que está buscando uma ferramenta que não vai te colocar nenhuma limitação no seu desenvolvimento, o Langflow, sem dúvidas, é a ferramenta. Langflow é uma ferramenta no-code para a criação de agentes de IA, com uma interface extremamente intuitiva, mas que ainda assim te dá toda uma liberdade para que você consiga adicionar, por exemplo, os códigos Python para estender as funcionalidades da ferramenta quando você achar conveniente. Ela permite a criação de agentes simples, agentes com RAG, agentes com chamadas de função e até mesmo a gente criar aí um sistema multi-agentes usando até mesmo módulos nativos do CrewAI dentro da ferramenta. E dá muito orgulho de falar que essa ferramenta foi criada por 2 brasileiros e recentemente foi adquirida pela DataStax, uma empresa americana que prometeu investir muito dinheiro aí na plataforma. Então, nada mais justo a gente explorar em detalhes essa ferramenta. Como eu comentei, o Langflow é uma ferramenta no-code para a criação de agentes de IA. Esse termo Lang, do Langflow, vem aí de uma analogia a um dos frameworks de código aí mais famosos que a gente tem hoje à nossa disposição, para a criação aí de agentes de IA e aplicativos de inteligência artificial. Esse framework LangChain se tornou muito popular porque ele traz aí de forma bem facilitada uma série de ferramentas que facilitam, né, a criação de aplicativos de inteligência artificial e a gente conseguir lidar aí com os grandes modelos de linguagem. E o Langflow, basicamente o que ele faz é trazer uma camada extra de abstração para esse framework, trazendo aí uma interface visual onde a gente consegue arrastar alguns bloquinhos e construir em cima desse framework. Ele também trouxe aí, para além do LangChain, ele também trouxe algumas outras funcionalidades. Isso aí basicamente permite, né, que pessoas sem um background técnico consigam fazer o uso dessa tecnologia, fazendo uso aí dessa interface visual, trazendo aí todos os benefícios que a gente já conhece aí do nosso universo no-code para esse universo de inteligência artificial. Mas beleza, dada essa introdução aí o que é o Langflow, queria dar uns passinhos atrás para a gente introduzir um pouquinho mais o que são esses tais de agentes de inteligência artificial. Quando a gente fala aí de no-code, né, tem algumas categorias de projetos que a gente consegue utilizar e ferramentas adequadas para cada um desses projetos, né? A gente tem aí ferramentas adequadas para a criação de softwares e aplicativos, ferramentas para a criação de automações, criação de websites e ferramentas para a criação de agentes de IA. E nesse caso aqui a gente está, né, quando falando do Langflow, a gente está se tratando de uma categoria de ferramenta no-code para a criação de agentes de IA. E o que são esses tais agentes de IA, né? Então é legal a gente entender qual que é a arquitetura base desses agentes, o que a gente precisa ter para que a gente consiga considerar que, de fato, o que a gente está tratando aqui é um agente de IA, né? Então um agente, em geral, ele tem aí por base, né, como base, os modelos grandes de linguagem, né? Então tem um GPT, um Llama, um Claude, um Gemini por baixo dos panos que vai dar toda a inteligência para esse nosso agente. Além disso, os agentes eles têm aí um prompt base, né, que basicamente são as instruções base desse nosso agente e como que ele vai estar performando perante as ações que ele vai ter que realizar. Além disso, a gente também tem a memória do agente, né, então ele precisa lembrar aí o contexto do que ele tá, da conversa que a gente está tendo com ele. Além disso, a gente também tem toda a parte de base de conhecimento desse agente, no qual aqui a gente tem o tal processo chamado como RAG, né? RAG, no qual a gente consegue adicionar aqui alguns dados, PDFs, bases de Excel, etc., para que o nosso agente tenha conhecimento para além do que os modelos de linguagem dão para ele. E por fim, né, agentes também podem ter ferramentas, né, tools ou chamadas de funções. E aqui a gente está tratando, por exemplo, de ter chamadas estruturadas de APIs, por exemplo, para se comunicar, fazer com que o nosso agente consiga se comunicar com qualquer sistema aí pela internet. E para a gente fechar esse tema, né, para a gente entender quais são os possíveis níveis de agente que a gente tem hoje, basicamente a gente tem aí o que a gente chama de nível 0, que talvez aqui não seja nem agentes ainda, né? São agentes no qual a gente só tem uma conversa única com um LLM ali sem uma memória por si só. Depois a gente tem um nível 1, no qual são agentes aí que já possuem uma memória e vão lembrar o contexto da nossa conversa. Depois a gente vem aí para agentes nível 2, agentes RAG, né, a gente consegue adicionar mais contexto e conhecimento para esse agente. Depois, níveis 3, agentes do qual a gente tem aí ferramentas que a gente consegue adicionar, né, para funcionalidades desse nosso agente, com que ele consegue fazer chamadas de API. Depois aí a gente vem para níveis mais avançados de auto-feedback e multi-agentes, né? E aqui quando a gente está falando do Langflow, Langflow é uma ferramenta que permite a criação aí de até mesmo multi-agentes dentro da sua interface. Então a ferramenta
das mais avançadas aí para criação de fato de agentes aí bastante robustos e agentes muito flexíveis, onde a gente consegue escolher qual que é o nosso modelo que a gente vai usar para fazer a parte da inteligência, o modelo que vai fazer a parte, os embeddings para fazer o processo de RAG e por aí vai. Se você quer ver aí um outro conteúdo também no qual a gente traz aqui outras ferramentas em cada um desses níveis, né? A gente lista as melhores ferramentas para criação de agentes, ferramentas no code, também vou deixar um card aqui nesse vídeo para vocês se aprofundarem nesse vídeo depois. Então, feita essa introdução, vocês vão ver que ela vai ser extremamente importante para a gente entender um pouco melhor o que o LangFlow traz para a gente de ferramentas. Vamos conhecer aí por dentro do site e da ferramenta do LangFlow. Então, estou aqui dentro do site do LangFlow, né? Ele já traz aqui forma mais fácil de a gente criar, ele traz aqui Conversational AI, aplicativos baseados em IA e por aí vai. Então, essa é a ideia de fato do LangFlow. Aqui embaixo a gente já tem um pouco da interface do LangFlow, né? Interface bem visual, padrão aí que a gente vê, por exemplo, até em criações de chatbots. Tem uma analogia, obviamente isso funciona de forma diferentes. A gente vê aqui os bloquinhos do qual a gente consegue conectar um bloquinho com o outro, por aí vai. Então ele traz aqui, né, simplicidade e flexibilidade no core. E esse de fato é um grande objetivo do LangFlow, né? Então trazer essa interface visual e a flexibilidade, né? Então ele traz aqui variáveis de prompts, a gente conseguir criar componentes customizados, e ele traz aqui, não é nem só a UI e também não é só a lógica, né? Então a ideia é de fato unir tudo isso, permitindo a gente ter acesso a códigos e códigos Python, né? Então quem conhece um pouquinho sobre código, manja um pouquinho sobre Python aí, vai se sentir bastante em casa com essa ferramenta. Além disso, já traz também diversas componentes e integrações pré-prontas que facilitam muito aí a criação de aplicativos de IA. Então esse é um pouquinho do site, né? Aqui a forma como o LangFlow se posiciona. Se a gente subir aqui para cima, a gente vai ter aqui acesso ao repositório do GitHub da plataforma. Relembrando, o LangFlow é uma ferramenta open source, então caso você queira fazer a instalação do GitHub aí em uma máquina virtual sua ou mesmo em localhost, aí você consegue estar fazendo uso da ferramenta. E então, se você quiser, você pode acessar aqui o repositório do GitHub, não deixa de estrelar lá também o projeto, que a equipe do LangFlow vai te agradecer muito. A gente pode estar fazendo uso do LangFlow aí nos nossos servidores. E eles também possibilitam aqui, eles têm um sign up for free aqui, para a gente acessar o ambiente da DataStax, né? No qual eles disponibilizam para a gente um ambiente para a gente fazer o uso também do LangFlow nos servidores dele. Tem algumas limitações aqui, porém para a gente conhecer um pouquinho sobre a ferramenta, é esse ambiente que eu vou estar utilizando. Então aqui no site, né, caso queiram acompanhar, vira aqui em Sign Up for Free, já vai ter que criar uma continha, você vai ser jogado aqui para o ambiente da DataStax. E aqui em cima é só fazer a mudança aqui do AstraDB para o ambiente do LangFlow, que você vai cair nessa tela que eu tô. E aqui, para a gente conhecer um pouquinho mais, né, eu vou mostrar, a gente poderia criar um projeto do zero, e aqui ele traz aqui alguns templates pra gente, né? Então aqui a gente já começa a ver umas familiaridades do que eu comentei um pouco ali para trás, né? Então aqui ele dá alguns templates pra gente fazer, por exemplo, um bot simples pra gente basicamente enviar uma mensagem e ele responder, sem uma memória, sem nada nesse sentido. A gente consegue criar um bot com memória já aqui. A gente tem aqui um bot para a gente conversar com um documento, e aqui é um documento inteiro mesmo, não acontece o processo de RAG com base de dados vetoriais, porém a gente também tem aqui um template para criação de um modelo com RAG, né? E aqui embaixo, né, modelos mais complexos, né? Então a gente consegue de fato ir bem longe assim nos nossos agentes, criar aqui um sistema de multi-agentes sequenciais, né? Então cada agente executando uma tarefa em específico que a gente pré-criou, ou até mesmo sistemas de agentes hierárquicos, né? Então aqui a gente usa até módulos nativos, né? Esses dois templates usam módulos nativos do CrewAI, que é uma ferramenta também criada por brasileiro, que ganhou ficou bastante famosa aí para a criação de sistemas multi-agentes. Beleza, então bora explorar um pouquinho algum desses templates aqui para a gente conhecer por dentro o LangFlow. Começar aqui por esse Basic Prompt, né? O template mais simples que eles têm aqui para a gente. Entrando aqui, ele já cria aqui para a gente esses 4 módulos, né? Basicamente a gente tem um input de chat, vai ser o input do usuário. A gente tem um prompt base, que vai ser as instruções base aí do nosso modelo. A gente tem um modelo, nesse caso que ele trouxe o modelo da OpenAI, e a gente tem o output, que vai ser a resposta para o nosso usuário, né? Então aqui input, basicamente o que o usuário vai digitar num texto, né? Depois a gente pode testar aqui no nosso playground. Aqui na parte de prompting, a gente tem novamente as instruções base desse nosso agente aqui, né? Se podemos dizer assim. Aqui, se a gente clicar aqui, ele traz aqui quais são o prompt dele, né? Então ele fala para responder como um pirata
responder o usuário como se você fosse um pirata. Se for adicionar aqui, responder sempre em português, né? Para a gente conseguir ler certinho. O usuário, né? Vai mandar aqui o input do usuário e a resposta vem aqui embaixo. Então, se a gente descer aqui, né? Nosso chat está entrando aqui no input do usuário e o input do usuário está mostrando lá no nosso prompt para que de fato o prompt entenda, né? Tem uma linkagem aqui, tá? Se a gente deletar e arrastar de novo, simples assim a gente consegue conectar a nosso chat com o input do usuário. Então aqui a gente tem um prompt e aí aqui ao lado, isso aqui vai ser tratado por um modelo de linguagem. Nesse caso a gente está usando o OpenAI e uma grande vantagem, algo bem legal aqui do Langflow é que a gente consegue facilmente substituir esse modelo, né? Eu posso tanto mudar o modelo aqui dentro da própria OpenAI ou vir aqui, né, nos modelos, por exemplo, colocar aqui um modelo do Claude, né, da Anthropic, pegar um Claude 3.6 Sonnet ou o Opus aqui, por exemplo. Então, fácil assim a gente conseguiria trocar esse modelo aqui dentro do nosso agente. Então, aqui na OpenAI eu vou colocar minha chave, minha key aqui, só para a gente fazer um teste. E aqui no Output, vindo aqui em Playground, a gente consegue testar, né? Vou dar só um olá aqui. Ele vai pensar um pouquinho. Pensou um pouquinho. Arroi Marujo, como vão os ventos a teu favor hoje? Então já respondeu como um pirata, respondendo em português como eu havia pedido. Então aqui já está conectado, né? A chave API aqui, coloquei minha chave API aqui para que ele respondesse. E simples assim, a gente tem aí um primeiro microagente, né? Nem sei se dá para chamar de agente ainda, porque é só uma conversa com um LLM aqui, não tem memória, não tem ferramentas, não tem nada muito interessante. Aqui, bem interessante a gente ver dentro do Langflow é que, clicando aqui no código, né, a gente tem acesso a todo o código desse componente e a gente entendendo um pouco de Python, a gente consegue fazer aqui uma edição desse próprio módulo que a gente já tem pronto aqui. Se a gente quiser adicionar mais componentes, adicionar códigos personalizados, a gente também consegue vindo aqui e pegando um componente customizado e aqui adicionando nosso código Python para que ele performe e faça o que a gente bem entender com o nosso conhecimento de Python por aí. Então isso bem interessante, que as principais funções, a gente tem mais algumas funçõezinhas aqui que a gente consegue fazer as edições aqui de alguns módulos, né, por exemplo da OpenAI, mas mais para a gente ter uma visão geral assim, é o que importa. E aí só mostrando aqui ao lado, né, possibilidades que a gente tem para construir esses nossos fluxos. A gente tem nossos inputs, né, o chat input, o text input, mesma coisa para outputs. Aqui na parte de prompt é para construir nosso prompt base. A gente tem aqui como que a gente vai trazer os nossos arquivos para eventualmente criar um processo de RAG ou dar algum arquivo de base para o nosso agente. Os modelos, né, então OpenAI, Anthropic, Azure e por aí vai. Diversos modelos, grande vantagem aqui do Langflow, né? Dá essa facilidade de a gente fazer ter essa flexibilidade de construir aí esses modelos da forma como a gente quer. Aqui ao lado a gente tem tais helpers, né? Então chat memory, aqui create list, a gente tem filter data, então para a gente tratar um pouco dados. Vector store, então base de dados vetoriais, das mais diversas que a gente tem aqui à nossa disposição, Cassandra, e aqui os modelos de embeddings, né? Então a gente consegue selecionar um modelo específico para fazer o embedding, a gente consegue selecionar um modelo específico para fazer a inteligência do agente. Então essa é a grande vantagem aí do Langflow, que dá toda essa flexibilidade para a gente. E aqui embaixo a gente tem mais alguns modelos experimentais, né? Então aqui tem parte de agentes, se a gente entra aqui a gente tem o CrewAI, né, para fazer o uso já nativo aqui, entre outros tipos de agentes e funções já conhecidas aí para quem conhece um pouquinho sobre o framework do LangChain, né? Chains aqui também, entre outras diversas funções à nossa disposição. De novo, ferramenta extremamente flexível para a gente criar, né, qualquer tipo de agente que a gente queira. Aqui voltando um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho mais alguns outros templates que a gente tem à nossa disposição. É só para vocês verem aqui, né, um template, por exemplo, de Vector Store RAG. Né? Então aqui a gente não tinha nada, aqui a gente adicionou uma memória. Aqui vindo para um Vector Store RAG, a gente vai ver que a gente consegue ter nosso chat input. Agora a gente tem uma base de dados vetorial aqui, um processo de embedding para a gente conversar com essa base de dados vetorial, parsing, aqui o nosso prompt base, o modelo de linguagem que vai ser a inteligência, e aqui embaixo o processo de chunks, né? E de fato a gente conseguir adicionar elementos e arquivos nessa nossa base de dados vetorial. No caso, a gente está usando a AstraDB aqui como template, que a gente está no sistema da Astra aqui, né? Então, claro, eles trariam o template deles aqui. E aqui embaixo, de novo, qual que vai ser o modelo que vai fazer o processo de embedding, né? Então a gente tem uma flexibilidade gigantesca aí aqui dentro do Langflow.
E aí, pessoal, diga para mim o que vocês acharam do Langflow, ferramenta de fato uma das mais robustas aí para a gente estar criando qualquer tipo de agente com uma interface visual, no code aí, no qual a gente também consegue colocar códigos quando a gente achar necessário. Então, me digam para mim o que vocês curtiram. Talvez, se vocês gostaram de conhecer um pouquinho o Langflow, vocês vão curtir conhecer também o DeFi. Vou deixar aqui recomendação como um próximo vídeo, para vocês conhecerem mais a fundo o DeFi também, ferramenta excepcional para a criação de agentes de IA, com uma complexidade menor, então dependendo do seu nível de conhecimento, possa fazer bastante sentido para você também. Então, pessoal, obrigado aí pela atenção até por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.